O Inter vai até a Arena neste sábado para enfrentar o Grêmio no clássico de número 444. O favoritismo está do lado do Grêmio, mas existem motivos que vão fazer o Inter ganhar este clássico. A gente explica isso no pré-grenal aqui da dupla a partir de agora. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar de Grenal 444, porque aqui é aquele conteúdo que já é clássico do A Dupla. A gente vai explicar o porquê o Inter vai ganhar o clássico de sábado. Por onde o Inter vai ganhar do Grêmio na partida deste sábado. Lembrando que já tem aqui no canal o conteúdo onde a gente fala o porquê o Grêmio vai ganhar o clássico, para a gente fazer essa análise de projeção de tudo aquilo que pode acontecer no estádio Beira-Rio. Matheus, por que o Inter vai ganhar o Grenal deste sábado? Porque no comparativo com o Grêmio, TJ, o Inter ele é mais testado. O Roger ele sabe qual vai ser a resposta ou qual pode ser a resposta do seu grupo diante de um clássico tão importante contra uma arena lotada. É verdade que o Roger ele não viveu a experiência de encarar uma arena lotada. Ele vai encarar pela primeira vez e esse é um componente emocional que ele vai atravessar e que para mim não influencia em nada no jogo. O Roger ele vai ter este componente para lidar, mas ele sabe a resposta que esse grupo pode dar, a forma como esse grupo pode reagir, porque é um trabalho mais longo. Ele conhece peça por peça, e por mais que o Inter não tenha repetido ainda o desempenho de 2024, em 2025, o Roger sabe qual é a capacidade do seu grupo, diferente do Quinteiros, que tá conhecendo os caras, que vai saber quem treme e quem não treme num clássico, né? Como cada jogador reage numa situação de pressão maior, e goste ou não goste, principalmente aquela galera mais do interior, não passou ainda por pressão o Inter e não passou por pressão o Grêmio. Campeonato Gaúcho são vários amistosos, até que chega o Grenal. E aí sim, aí vem o jogo do frio na barriga, o jogo que a perna pesa, e o Roger já lidou com isso. E o Roger sabe com quem ele pode contar, TJ. O Inter, até agora, não teve um futebol deslumbrante. E por isso até a gente colocou o favoritismo pro Grêmio, Matheus. Mas a gente tem que levar em conta que tudo isso vale a partir de agora. Porque, primeiro, o Inter deu conta do recado em seus jogos, o Inter está invicto na competição, tem 4 jogos, 1 empate, 4 vitórias e 1 empate, mas o jogo para o Inter dar a resposta é esse. E aí tem um fator de dificuldade que o Inter tem enfrentado no Campeonato Gaúcho e que provavelmente o Inter não vai enfrentar contra o Grêmio, e que é o ônus de jogar contra equipes mais fracas. Os times que o Inter tem enfrentado no Campeonato Gaúcho, Matheus, eles todos se colocam muito atrás da linha da bola. Eles montam linhas de 5, eles montam linhas de 6. E aí o Inter tinha a bola e tinha uma dificuldade de infiltrar, por mais que tenha vencido estes jogos. Contra o Grêmio, o Inter naturalmente vai ter mais espaço. Porque o Grêmio, naturalmente, é um time que vai trocar garrafa com o Inter. É um time que vai tentar pressionar o Inter, inclusive, dentro da arena, dentro dos domínios do próprio Grêmio. E isso faz com que o Inter, por mais incrível que pareça, se sinta mais confortável para jogar. Tendo mais espaço para as velocidades do Bernabé, do Wesley, do Aguirre, que pode se soltar um pouco mais pelo lado direito a partir disso. Do outro ponto que a gente não sabe quem vai jogar, pode ser o Carboneiro, pode ser o Wesley, e esse é um elemento que o torcedor do Inter e o próprio Inter em si, comissão técnica, jogadores, estão querendo ver. Agora é a hora da verdade, como este time se comporta em um jogo normal, contra um adversário que não vai colocar um ônibus, uma linha de 6 na frente da sua goleira. Mas tu sabe que o principal argumento pra mim, pra justificar uma vitória do Inter, é a capacidade de decisão que esse time tem. Sim. Porque se a gente pegar os dois times, os dois prováveis times para o Grenal, a gente vai ver que um lado pesa mais do que o outro no sentido decisão, decisivo, em clássico. O Inter tem Vitão, que já decidiu o Grenal e jogando muito lá em Curitiba, não foi um gol por acidente, tá? O Vitão ele jogou demais aquele duelo lá em Curitiba. O Bernabé lá em Curitiba também jogou muito. No Curitiba não, no último Grenal o Bernabé jogou demais.
O Alan Patrick, ele manda em Grenal, ele é dono de Grenal nessa sequência que o Internacional tem. E o Borré, por mais que ainda esteja, né, na sua campanha inicial com a camisa colorada, vem só de uma temporada, é verdade, mas o Borré já mostrou que sabe o que é Grenal, sabe o que é fazer gol em Grenal e sabe se comportar em Grenal. O Inter tem muitos caras que sabem o que é Grenal e que não sentiram peso de Grenal, principalmente. Enquanto do outro lado, enquanto no lado do Grêmio, o Grêmio tá buscando esses caras ainda. O Grêmio viveu uma hegemonia por muito tempo, onde tinha essas figuras chaves dentro do processo de vitória de Grenal, e hoje não tem mais. O Grêmio tem como protagonista o Cristaldo, que em Grenal nunca conseguiu fazer algo relevante. O Grêmio tem o Bright White, que no último Grenal não conseguiu ser o grande jogador que ele tem se apresentado, e a gente para por aí. Falta ao Grêmio esse grande jogador de Grenal, enquanto no Inter tem gente sobrando até. Eu acho que essa é uma vantagem muito clara e que as duas torcidas estão ligadas. Não, e tu fala de todos os jogadores que decidem, Matheus, Grenal pro Inter, e jogadores que são decisivos, e aí eu vou ter que falar de novo do cara que é um personagem que a gente tem que tratar de uma maneira à parte nesse Grenal. O Alan Patrick é diferente. Não, Matheus, hoje tem um homem Grenal em campo. Se o Inter ganhar o Grenal, a gente sabe que o Alan Patrick é fundamental. Porque de todos do Grenal, o cara que mais decidiu o Grenal, o cara que conhece o clássico, o cara que faz a diferença é o Alan Patrick. Quando a gente fala de Alan Patrick nesse Grenal, a gente tem que respirar, ponto, nova linha, parágrafo. Porque ele é o cara que cresce em jogo grande. O Alan Patrick não tá fazendo um campeonato gaúcho brilhante, mas ele não tá fazendo um campeonato gaúcho ruim. É um campeonato gaúcho onde ele não tá tão participativo, aí pode não, questão de ritmo, início de temporada, mas é um cara que já botou 2 gols e 3 assistências para dentro. E que resolveu jogos pro Inter, mesmo não estando no seu ápice. E uma coisa a gente sabe do Alan Patrick, ele sabe, ele conhece a grandeza e a importância desse clássico. E a gente tem que levar em consideração a estratégia que o Inter fez pro Grenal. O Alan Patrick, o Fernando, o Bernabei e o Vitão, talvez os 4 principais jogadores do Internacional, eles estão de tanque cheio. Eles não jogaram no meio de semana. Eles estão, desde domingo passado, se preparando e pensando no Grenal. O Inter é um time que se planejou para esse Grenal a partir dessas figuras centrais. E isso pode ser muito determinante para o clássico. Eu quero falar também das novidades, Matheus. O garoto Vitor Gabriel vai passar por uma prova de fogo. E o Inter, para ganhar o Grenal, vai precisar de uma boa atuação do Vitor Gabriel, que tem um histórico positivo em Grenal. Tu vais lembrar, tu assistiu esse jogo. O Grenal Sub-20, pela Copinha, que não foi Sub-20, ele foi pela Copa Federação, ele teve um Vitor Gabriel anulando o Arezzo, por exemplo. O Arezzo, que hoje é um cara importante do time do Inter. Ele precisa se mostrar no profissional, é a grande prova de fogo dele, e tu imagina como é que tá esse guri para esse Grenal, sabendo que se ele jogar no Grenal, o que ele vem jogando no Campeonato Gaúcho, ninguém tira mais ele do time no resto da temporada. Tu falou de preservação, TJ, para Grenal. O Grêmio também preservou na última rodada. E ao preservar, o Grêmio deixou alguns titulares em campo. Tipo, o Vieri, por exemplo, lateral esquerdo, /zagueiro do Grêmio, jogou. Um dos poucos titulares que jogaram. O Grêmio jogou com 4 titulares. Mas foi justamente dos titulares que saem argumentos para justificar um benefício para o Inter ou uma possível vitória, um possível caminho. Porque quando o Quinteiros deixa o Vieri, pela primeira vez a gente viu esse menino, que é um bom zagueiro, mas que está improvisado na lateral porque o Grêmio não tem lateral, tendo um enfrentamento de Série A de Campeonato Brasileiro. E um enfrentamento contra o Juventude, que a gente sempre parte do princípio que não tem a mesma grandeza, não vai brigar pela mesma coisa que o Grêmio, que o Inter dentro da tabela do Brasileirão. E o Vieri teve muita dificuldade. O Vieri ele teve muita dificuldade dentro desse enfrentamento. Se foi ruim contra o Juventude, e ele vinha dando conta do recado no gauchão, mas contra o Juventude ligou um sinal de alerta, imagina o que pode ser contra os pontas do Inter. É verdade que o Vieri joga pelo lado esquerdo, que é o lado direito de ataque, que não é o lado mais forte do Inter, né? Se fosse um enfrentamento pelo lado esquerdo,
de ataque, pô, aí ia ser um negócio quase que inviável, um corredor a ser explorado. Pelo lado direito vai exigir algum tipo de adaptação do Inter. A gente não sabe quem vai jogar por ali, se vai ser o Wesley deslocado, se vai deslocar o Wanderson, se vai jogar o Vitinho, daqui a pouco o Carboneiro cai por ali, mas seja lá quem for, o Vieri, ele não tá preparado, pelo menos no jogo contra o Juventude deu esse indício, para um enfrentamento tão forte de intensidade, porque ele fica exposto. E não é a característica desse jogador correr 20, 30 metros de costa. Ele é zagueiro e ele tá fazendo corredor. E esse é um caminho que eu tenho certeza que o Roger vai tentar explorar e que pode levar ao gol do Gabriel Grando, que não tomou gol dentro do Campeonato Gaúcho, que é o goleiro que o torcedor do Grêmio hoje confia, mas que no ano passado defenestrava, mas que não fez nenhuma defesa no Gaúchão, tá? Se o Gabriel Grando não tomou gol, também é verdade que ele não defendeu, ele não foi exigido. Então fica aqui um caminho para que o Grando também seja testado e aí fica a critério dos atacantes do Inter concluírem ou não concluírem. Argumentos para o Inter ganhar o Grenal. Esses serão os motivos pelos quais passarão a vitória colorada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau.